A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. O tema hoje é: qual é o pecado mais grave? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Ou são iguais? Ok? Vamos ver essa pequena curiosidade, que eu apanhei em relação ao pecado do Velho Testamento e ao pecado do Novo Testamento. Você vai colocar na balança e você mesmo vai dizer qual é o pecado mais grave. Se é o que eu vou te mostrar agora pelo Velho Testamento ou se é o pecado pelo Novo Testamento. Qual é o que se tornou com maior teor, em peso, em gravidade em relação ao pecado. Ok? Não desista, inscreva-se no meu canal, ok? Compartilhe entre os amigos, para que eles possam receber novos estudos. Assim que eu for fazendo, eu vou levantando para o YouTube e alguém vai compartilhando esses estudos. É um estudo lógico, certo? Eu não vou deixar resposta no final, eu não vou dizer qual é a minha opinião, para que gere debate justamente nos comentários desse estudo, ok? Este é meu objetivo, que gere comentário abaixo desse estudo, beleza? Fique à vontade com seus comentários, eu quero só ver o circo pegando fogo, ok? Então veja só, aqui eu tenho qual é o pecado mais grave, do Velho Testamento ou do Novo Testamento, ou são iguais? Bom, se você analisar aqui no livro de Levítico, eu só vou ler 4 passagens do Velho Testamento e 4 do Novo, beleza? Estudo é pequeno, mas é bem lógico. Aqui ele diz assim, Levítico capítulo 16, onde fala do imundo que viverá fora do arraial. Aqui, também as vestes, ou melhor, no capítulo 13, versículo 45 de Levítico, diz assim: também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo, imundo. Ok? No 46, pois todos os dias em que a praga estiver nele, será imunda. Imundo habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Ok? Aqui eu tenho uma passagem de Êxodo, capítulo 28, do 35, do 33 ao 35, que fala os sinos no corpo de Arão. Veja só, aqui no Velho Testamento, o próprio Deus, ele cria esta lei para o povo de Israel, que aquele homem ou a mulher que tivesse um problema de doença no corpo, que esta criatura ficasse longe do tabernáculo do Senhor. Ela não poderia ficar perto do tabernáculo do Senhor, porque uma vez perto morreria. E Deus não permitiria que tal doença ou tal pecado chegasse perto do tabernáculo. E nem pessoas autorizadas chegassem perto. Isso é a lei de Deus, ok? Deus é muito exigente na sua lei e ele está mais do que certo. Quem sou eu para discordar de Deus? Bom, então veja só, continuando. Aqui no capítulo 15 de Levítico, ele diz assim no 31, assim separarei os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. E no 32 diz assim: esta é a lei daqueles que têm fluxo e daquele que sai o sêmen, de modo que por eles se tornam imundos. Ok? Tanto ele fala do sêmen do homem que dorme e de noite sonha e expele o sêmen, como também da mulher e daqueles que fazem o sexo durante o dia ali que estiver junto, né? Então ele fala que aquilo ali é ceboso se permanecer no corpo do homem e ele não se lavar. Ok? Deus considera aquilo ali sujo, imundo. Ok? E ele não permite que a pessoa se aproxime não permitia que a pessoa se aproximasse do tabernáculo dele naquele tempo. Ok? Era uma lei de Deus. Então ele diz que todo imundo ele ficaria longe do tabernáculo. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui na segunda parte do meu slide. Eu tenho aqui o tabernáculo do Senhor, que foi construído lá em Israel, né? No território de Israel. Ainda existe esse tabernáculo, né? Eu já vi aqui uma sinagoga apresentando isso, pastores do Brasil também. Bom,
O objetivo de Deus era que Deus se fizesse presente nesse tabernáculo, né? Para instruir o seu povo em relação ao pecado. Ok? Então está aqui uma pessoa imunda, né? Eu estou aqui colocando a figura de uma criatura, toda melada de lama, e está mostrando que ela está imunda. Então uma criatura, quando estivesse imunda diante do tabernáculo do Senhor, ela ficava assim, ó, longe do tabernáculo do Senhor. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. Ok? O pecado no homem afasta o homem de Deus. Ok? É isso que acontece. Todo aquele que tem pecado, ele está afastado de Deus. Certo? A função do pecado é essa, afastar o homem de Deus. Então Deus está aqui no tabernáculo e o homem está bem longe de Deus. Certo? Com seu pecado, com sua imundície. E Deus não permitiria que o homem se aproximasse do tabernáculo do Senhor. Ok? Então é isso que acontece. Mas veja só, quando há um sacrifício, o sacrifício faz com que o homem se aproxime de Deus. O homem que está sujo, imundo, certo? O sacrifício de animal. Então, o que aconteceria? Deus instruiu Arão para que um homem, quando tivesse, depois de purificado da sua sujeira, ele viria ao tabernáculo do Senhor com um animal, e ali ele confessava a Arão todo o seu pecado diante daquele animal. E aquele pecado passaria para o animal. Aquele animal era sacrificado, então no momento que era sacrificado, aquele homem, ele tornaria a ficar perto de Deus, porque o sacrifício do animal traria o homem para perto de Deus. Ok? Então o homem já não estava mais longe de Deus. Ou seja, toda vez que o homem viesse a pecar, ele ficaria longe de Deus. Mas quando ele fazia um sacrifício com um animal, ele voltaria para perto de Deus. Então a função do animal é trazer o homem para Deus. Ou seja, purificar o homem e trazer para Deus. Era a função do animal para isso. Ok? Então veja só. Aquele sacrifício de um animal chamado, vamos dizer assim, um novilho, era um animal irracional. Ele era sacrificado no altar e ali aproximava o homem de Deus. Ok? O que acontecia era isso. Ele se aproximava o homem de Deus. Mas veja só, o tempo passou e Cristo veio. E este animal irracional deixou de ser praticado para um animal, homem, agora, racional, viesse morrer no lugar do animal irracional. Então Cristo morreu uma única vez para aproximar o homem de Deus. Então observe que Cristo aqui já está perto de Deus. Ou seja, ele está trazendo o pecador para Deus. Então o homem imundo, através do sacrifício de Cristo, ele está chegando a Deus. Ele está se aproximando de Deus. Ou seja, agora o homem, ele está mais perto de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Ou seja, não precisa mais matar um animal para que o homem se aproximasse de Deus. A morte de Cristo já fez todo esse efeito. Ok? Então veja só. Até aí você está entendendo, não está? Que o sacrifício do animal colocaria o homem perto de Deus. Agora, Cristo morreu, o homem está perto de Deus. É o pecado que afasta. Mas veja só. Se Cristo morreu e nos aproximou de Deus, certo? Será que o homem imundo, em pecado, ele vai estar perto de Deus? Olha só o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim, olha, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 27, diz assim, ora, vós sois corpo de Cristo. Paulo declara, dizendo que eu e você é corpo de Cristo. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Se eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo, entenda uma coisa, o corpo de Cristo, ele não é sujo. Ele não está em pecado. Ok? Ele não está em fornicação. Ele não está vivendo a vida do mundo. É um corpo santo. Então Paulo diz assim, vós sois corpo de Cristo. É o que ele declara. E no capítulo 6 de 1 carta aos Coríntios, tudo é em 1 carta aos Coríntios, o capítulo 6, versículo 16 e 15 diz assim, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Olha só,
Paulo está dizendo agora que o teu corpo, ele é membro do corpo de Cristo. Preste só atenção. Se eu sou membro do corpo de Cristo, se eu sou corpo, se meu corpo é, se eu sou corpo de Cristo, se eu faço parte do corpo de Cristo, não literalmente, né, mas simbolicamente, então tudo que tiver em meu corpo, de bom ou de ruim, vai chegar até Cristo. Você concorda? Vamos continuar. O capítulo 6, versículo 16 diz assim, ó: ora, não sabeis o que se une a meretriz, que é uma prostituta, faz-se um corpo com ela, ou seja, é um só os dois, porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. É o que está lá escrito em Gênesis capítulo 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Ou seja, os dois passam a ser uma só pessoa. Ou seja, se a mulher está em pecado, o homem passa a ter pecado junto com ela. Se a mulher está em santidade, o homem passa a ter santidade junto com ela. Ou seja, aquele que se junta a alguém, ele torna-se igual àquela outra criatura. É o que declara a palavra de Deus. É o que diz aqui Paulo. Ora, não sabeis o que se une a uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Ou seja, os dois não são uma só carne? Ou seja, a Bíblia deixa bem claro para mim e para você, tudo que você praticar vai atingir o corpo de Cristo. Vai atingir a Deus. Olha só aqui no capítulo 19, ou melhor, 16, versículo 19. Ora, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós. Paulo está dizendo que o teu corpo, o meu corpo, é agora aquela habitação lá do passado, que Deus estava no tabernáculo, desejando estar no tabernáculo, para instruir o seu povo. Agora Paulo está dizendo assim, olha, aquele tabernáculo não existe mais. Agora o que existe agora é o teu corpo, que agora é a habitação do Espírito Santo. Ou seja, aquele que é santo e puramente santo, ele vai estar habitando em você. Mas para ele habitar em você, você lembra o que Deus dizia lá atrás para o imundo? Que ele teria que habitar longe do tabernáculo do Senhor, porque senão ele morreria. Como é que o Espírito Santo vai viver em um corpo imundo e nada vai acontecer com a pessoa? Olha só, para que o Espírito Santo venha habitar no corpo de uma pessoa, faz necessário o corpo estar o quê? Limpo, consagrado, puro, sem mácula. Porque ele diz aqui, primeira carta de Paulo, capítulo 12, 26. De maneira que se um membro padece, quer dizer, sofre, fica doente, todos os membros padecem. Ou seja, todos os membros sofrem, ficam doentes com ele. E se um membro é honrado, se ele é glorificado, todos recebem a glorificação. É o que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo está dizendo, no momento que o corpo meu e seu está em Cristo, certo? Somos livres do pecado. Iremos ser ressuscitados. Iremos herdar as bênçãos de Cristo. Iremos herdar tudo que Cristo recebeu, porque estamos no corpo de Cristo. Porém, e se eu estiver em pecado? Aí não está o problema maior, né? Aí não está o problema maior, aqui é o fim. Será que o Espírito Santo vai habitar no corpo imundo? Onde Deus, lá no passado, dizia para o imundo que ficasse o quê? Longe. E o pecado tem que ficar longe. E agora, o que é que você decide aí? O Espírito Santo está ou não está no corpo de uma pessoa? Porque aqui no passado Deus estava preparando a pessoa para que no tempo vindouro, que é hoje, a descida do Espírito Santo iria habitar onde? No corpo de alguém. Então, como Deus não está mais habitando, que a função de Deus era habitar no tabernáculo, para instruir o povo, e ninguém poderia ficar sujo no tabernáculo, até mesmo aqui na passagem aqui de Êxodo, aqui na passagem de Êxodo, capítulo 28, 33, 35,
A Bíblia diz que o Arão, o sacerdote Arão, quando entrava no templo do Senhor, ele entrava com sinos no seu corpo, para que o povo de longe pudesse estar escutando que Arão estava vivo, ou ele ou qualquer um outro sacerdote posteriormente. Porque se o sino parasse de tocar, o sacerdote estava lá esticado no chão morto. Por que ele estava esticado? Porque ele estava morto por causa do pecado dele. Então Deus não permitiria que nenhum sacerdote entrasse no Santo dos Santos, no habitat de Deus, sujo, em pecado. Deus mataria. É o que está escrito lá em Êxodo. Se Deus exigiu isso, então a descida do Espírito Santo para estar no corpo de uma pessoa tem que estar limpo, varão. Tem que estar consagrado. Tem que estar andando honestamente. Tem que estar vivendo em comunhão. Tem que ter semelhança de Cristo. Tem que ter a semelhança daqueles apóstolos que tiveram de Cristo. Tem que ter semelhança daquele povo bíblico. Uma semelhança de Abacuque. Mesmo que a figueira não venha dar fruto. Tem que ter essa semelhança. Tem que ter semelhança de Jacó, de Jó. Adorar a Deus mesmo na pobreza, mesmo na doença, na enfermidade. Ou seja, tem que ter essa semelhança. Então, você fique à vontade para escrever nos comentários aí se tem ou não o Espírito Santo no corpo de alguém. Certo? Eu não vou dar a resposta final, porque eu quero ouvir de vocês essa lógica, né? Lembrando a você que no passado Deus tirava a pessoa de perto do tabernáculo, que era a presença de Deus. Então, para que o Espírito Santo venha fazer parte do teu corpo, como Paulo declara aqui, que o teu corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós. Então, para ele habitar em você, você tem que ser mais santo do que você possa imaginar. Porque ele é santo. E o Espírito Santo não vai morar no corpo sujo. Precisa estar limpo, consagrado. Então, para que uma pessoa no passado chegasse até a Deus, ela teria que levar um novilho, um animal, confessar diante de Deus, ou melhor, diante do sacerdote, para ser ali purificado e ficar perto de Deus. E agora? Você tem que confessar os pecados, tem que se arrepender dos seus pecados para chegar até Deus. Porque se não havendo arrependimento, como é que o Espírito Santo vai chegar no corpo que não tem arrependimento? Amém? Deus te abençoe, te guarde e que te faça resplandecer o rosto e te dê a paz.